brasileiros patriotas. Vou falar um pouquinho aqui de corrupção. A corrupção que acontece na política, que acontece no nosso Brasil em geral. Muitas vezes a corrupção ela acontece de forma inocente, pois existe também a corrupção por parte dos eleitores. Tem eleitor que ele participa da corrupção, que ele pratica por inocência, por imprudência, por ele não saber que está praticando a corrupção. Muitas vezes ele participa junto com o político, devido ele já está vindo de longe acostumado com esse modo e achar que é normal, pois ao longo do tempo ele foi treinado a viver dessa forma. Na época da eleição, muitos deles, na véspera da eleição, às vezes eles praticam a corrupção ali, negociando o seu voto, vendendo. Eu já vi muito isso na cidadezinha pequena onde eu já morei, que eles negociam o voto, e aqueles eleitores ali, um dia antes da eleição, 2 dias antes, uma semana antes, eles ficam andando de um lugar para outro, procurando algum candidato ali para te dar um pouco de dinheiro em troca do seu voto, para prometer, para negociar um emprego para a família. Isso é muito errado, isso é corrupção. Então, para um cimento, para a reforma de uma casa, uma coisa, um material, as pessoas negociam isso. Se a gente faz isso, a gente já está colocando alguém lá que não vai ter mais nenhum compromisso com a gente, pois aquela pessoa vai dizer que já comprou o voto daquele eleitor ali. Então isso é corrupção. E aí as pessoas já estão tão acostumadas com isso que acham normal, e muitos ainda fazem dessa forma. Mas tem aqueles que sabem que isso é errado, e mesmo assim pratica. Tem uns que fazem por inocência, mas tem uns que sabem que é errado, mas negocia o voto. Tem uns que negocia até um valor mais alto, que negocia até algo mais, uma corrupção mais envolvida diretamente com o político. Então esse é que prejudica mais ainda o nosso país. Aí tem aquele que faz a corrupção, que ganha pouco, mas ele diz, de todo jeito só vai entrar ladrão mesmo, lá só entra ladrão, não tem como a gente colocar algo diferente, então não adianta a gente se esforçar e querer saber, então vou vender meu voto, então ou se não vou votar em branco, ou não, no dia da eleição não vou comparecer, não vou votar. A gente ouve muito esse tipo de comentário antes das eleições. Então são pessoas desanimadas às vezes, porque sabe que tem uns que dizem, se o cara entrar lá e for tentar fazer algo de bom pelo país, se for fazer uma política correta, ele vai ser morto, ele vai ser expulso pelos outros, ele vai... É dessa forma mesmo. Se a gente continuar apenas falando isso, falando que só tem ladrão lá e nada fizer, porque a força está no povo, então o povo tem que aprender para ser consciente e fazer essas coisas acontecerem, fazer o negócio acontecer. Porque senão, nunca nós vamos sair dessa situação. Nós não vamos sair dessa situação nunca, meu amigo. Nós não vamos sair dessa situação nunca, meu amigo. Então, qual é a sugestão que eu tenho? O que a gente tem que fazer? O brasileiro, o eleitor, o cidadão em geral, ele tem que se ligar mais na política, aprender mais. Ele tem que... Não tem gente que diz, eu não entendo, por isso que eu não pratico, por isso que eu não procuro acompanhar, não procuro fiscalizar. Mas não precisa a pessoa ter, nem mesmo o ensino médio, não precisa a gente estudar para entender, não. A gente acompanhando, porque política, cada área da política tem a sua matéria, tem o seu conteúdo. Se a gente está falando ali da área da zona rural, então quem é que é mais preparado para entrar, para ser um político da área rural? Um cara que é um engenheiro agrônomo, por exemplo, um cara técnico. Se é um cara das Minas e Energia, para entrar no Ministério da Minas e Energia, para o governo, o presidente convidar ele para ser ministro, é bom que ele entenda de petroquímica, de petróleo, de gás, dessas coisas. Então tem que ser um cara técnico para poder
participar. Então a política, não existe uma faculdade ali que determine, que ensine as pessoas a entender de política, mas cada área da política está determinada àquele profissional que entende daquela área. Então a gente, para entender de política, tem que entender tudo um pouco e acompanhar. E aí acompanhar e olhar com seus próprios olhos e observar e saber ter um olhar crítico. Não é só ouvir tudo aquilo que ouvir você já absorver, não, você tem que processar, e é ao longo do tempo que você vai processando, aos poucos. A gente às vezes tem medo de começar, tem preguiça por negligência, né, por algum motivo, por omissão, sei lá, não quer participar da política porque acha que tem que aprender, que tem que captar tudo de uma vez, né, que a gente tem que ficar um esperto nisso em pouco tempo. Não, a gente vai aprendendo aos poucos como é que funciona o negócio. E aí sim, a gente aprendendo a fiscalizar, entendendo um pouco mais de política, a gente sabe fiscalizar, a gente sabe cobrar, a gente sabe fazer as manifestações certas e sabe dizer realmente o que a gente quer para o país, sabe negociar, porque o nosso voto, ele não é uma moeda de troca para a gente negociar o voto ali antes da eleição. Como tem pessoas que pensam que o político é alguém que está ali entrando apenas naquela passagem, que após a eleição ele vai embora e ninguém nunca mais vai ver ele. A gente não tem que ver o político assim, a gente tem que ver o político como alguém que está chegando. Se ele ganhar, ele vai ser alguém para resolver os problemas junto com a gente. E aí, se a gente entende que a gente tem que participar, a gente tem que procurar aprender e acompanhar nos movimentos durante todo o seu mandato, e não na campanha política. É durante o mandato, quando aquele candidato ganhar, a gente acompanhar, ver se ele realmente está fazendo aquilo que ele prometeu, e cobrar, e acompanhar, e dar sugestão, pois a gente ali é como um empregado, né? Ali, aquele candidato que entrou lá foi a gente que colocou, então a gente tem o direito de cobrar dele, tem o direito de acompanhar, de cobrar, pois nas empresas o empresário, o empreendedor, ele coloca às vezes um cargo de confiança ali, coloca alguém, um diretor, um administrador, mas ele com frequência ele vem ali visitar aquela empresa, porque senão, se ele deixar apenas para as pessoas fazerem o que bem quer lá, elas vão modificar as leis. Por mais que ele coloque regra lá, regulamento, ele tem que estar acompanhando. Então a gente tem que fazer do mesmo jeito na política. Nós somos os patrões de todos aqueles parlamentares que foram eleitos. E aí a nossa moeda de troca não é aquela, como eu vinha falando lá antes da eleição, mas sim os movimentos que a gente faz na rua ali. A gente tá todo mundo unido ali em prol de uma prioridade. A gente quer que o dinheiro público seja gasto naquela prioridade ali, todo mundo entendeu isso. Agora é a vez da gente fazer um movimento e buscar o nosso representante para colocar em prática, né, para